No vídeo de hoje, vou te ensinar tudo o que aprendi nos últimos 69 anos. Como jogar com as peças brancas, como jogar com as peças pretas, qual abertura jogar e como desenvolver as peças. Devo montar no pônei, pegar o espremedor, me esconder na cama? O que fazer? A maneira correta de usar o seu cérebro de tomate. Jogo 1, a gente começa com as peças brancas. Xadrez simples é o caminho. Não precisa de London, não precisa de aberturas. Peãozinho aqui. Aí você desenvolve primeiro o cavalinho, depois traz o espremedor. E aí você pode pensar em fazer o roque. E aí dá pra ver que o mano é 1300 de rating e já meio que estragou tudo. Colocando o peão ali, ele não consegue tirar o espremedor, então a gente pode simplesmente trazê-lo. Fica de boa, pronto para montar, avançar o peão e rocar. Xadrez simples é o caminho. Viu o espremedor aqui? Ele ficou com medo de um cavalinho pulando para entrar e atacar. E a gente pode ir pulando e meio que levar na boa. Quando ele faz uns lances meio aleatórios, é bom controlar o centro. Então a gente traz o grandão, pronto para pular e ir. Não sei o que ele quer. Talvez queira capturar o peão e ficar com a glória. Então vamos rocar. Nossa torre entra no jogo. Não temos pressa com esses peões. Xadrez simples é o caminho. O cavalinho vai para lá, pronto para saltar. Não podemos saltar, ops, porque o peão cobre ali. Mas olha a diferença. Espremedor de cavalinho. Todo mundo está ativo. Todas as peças dele estão dormindo. Posso tentar fazer uma jogada mais ousada, sacrificar, mano, achando que somos o Ricardo, o Gotham e tal, mas não é. É para simplesmente voltar, relaxar. O espremedor pertence a essa diagonal. O ataque vai acontecer aqui. Muitos lances de peão. Cara, não vou mentir, posso capturar aqui, pedir para ele capturar e abrir a coluna para dama. Pensamos em entrar, talvez até sacrificar. Parece interessante, mas a gente precisa só de mais uma peça no liquidificador do jogo. Veja um jeito simples. Acho que ele quer nos pressionar e chutar. Então capturar ou não? Eis a questão. Não tem nenhum peão aqui tentando nos pegar, então não é um problema. Posso tentar impedir que ele avance, mas ele vai avançar de qualquer jeito, então é meio inútil. Coloco a torre na coluna aberta e se ele capturar eu avanço e abro a coluna aí. Beleza, ele não está fazendo nada, posso capturar. Não preciso desenvolver outra peça, 9 lances, todas as peças já estão desenvolvidas. Fizemos o rock. Então, desenvolvimento 5 estrelas e segurança. Não mexe nisso. Peões aleatórios, parecendo jogadas aleatórias. Cara, o que você está fazendo? Aprende. Agora que tudo está desenvolvido, a gente pode realmente procurar algum tipo de contra-ataque. Capturar ainda é nosso objetivo, mas depois disso o grandão não pode mais entrar e bater nos garotos. Sacrificar o cavalinho parece um pouco demais. Ele sempre tem proteção. Ele também está a um lance do roque. Podemos simplesmente colocar a dama aqui e trazer a outra torre para o jogo. Sabe, a gente só tenta ser tranquilo e de boa. Última peça entrando em ação. Se o cara fizer o roque, a gente pode até pensar em sacrificar ali em algum momento. Sem pânico, notei que há uma ideia de avançar o peão, expulsar o cavalo e capturar esse peão. Algo que ele pode evitar. Vamos trazer a outra torre para o jogo. Toma, toma. E um checkmate para a gente. Estamos mandando bem. Então, se ele passar, digamos que avançar é o peão mais aleatório que podemos jogar com a ideia de dar o mate. Vamos jogar. Agora controlamos totalmente a coluna D. Podemos avançar aqui, mas não ali, pois está coberto. O ideal é ir ali. Então, o sacrifício é o que você quer fazer. Mas a questão é que isso não funciona, porque depois que a dama captura é um checkmate, mas o peão pode capturar. Então, a mesma ideia, só que em uma ordem diferente. Você quer fazer essa tática funcionar, o que precisa é desviar a dama. Essa é uma maneira de desviar e a outra é usar o peão. Coloca ele lá. O camarada captura, a gente frita. Se não captura, o que está fazendo? Tchau, dama. Talvez a dama possa ir lá para oferecer a troca e dizer que há proteção, então você não pode ganhar. Então a gente pode procurar uma troca ou podemos tentar ser um pouco ousados colocando a dama aqui ou algo assim, então ele está jogando bem. Ele não pegou a peça de graça, mesmo ela não estando protegida. Agora você pode ir aqui ou aqui para preparar um ataque descoberto. Capturar não adianta, porque ele pode recuperar a peça. Existe um recurso tático que é capturar a dama aqui. Depois que o cavalo captura, a gente não captura o cavalo, mas sacrifica a peça. Remove o defensor, e depois que o rei captura, a gente alcança o paraíso. A gente pode fazer isso na ordem direta dos lances, já que é depois da captura.
O mano não pode capturar com a dama porque é mate, e se capturar com o rei, a gente captura e fica feliz. Esse é o caminho para a terra da glória. A gente sacrifica. O peão não pode capturar porque é mate. Se ele capturar com o rei, a gente pega o gordão e tem que capturar de volta. E aí, quando a gente captura com a torre, ataca todo mundo. Mano, olha esse desenvolvimento ridículo dele. Se tivesse desenvolvido, estaria mais feliz. Nossa torre entrou, estamos prestes a ganhar a peça, dar um cheque no rei e isso aqui está sob ataque. Talvez possa pegar essa peça um dia, mas está protegida. É uma cena triste, muito triste para o Stanfield. Sem defesa para ele. Pega a peça, não precisa ser sofisticado. Você viu, pegou. Atacamos, mas está defendido. Adiciona outra peça no jogo. Senhor Torre, o sétimo céu é o lugar das torres. Podemos buscar um ângulo de cheque. Está coberto, mas preparamos algo. Algum cheque pode levar ao mate. Pode até ser algo simples, tipo torre aqui só para cravar com a ideia de ganhar. Opa, cara, essas setas estão me confundindo. Ele propõe trocar torres, mas não queremos. Se a torre sair, o sétimo céu é o caminho. Havia problemas na oitava fileira, então fica ligado nela. Não coloque a torre aqui. Levar um mate está protegido, mas sempre avance esses peões para garantir que a segurança do rei esteja sempre lá. Se ele oferecer uma troca de torres, podemos trocar. Como a gente está com um cavalo inteiro a mais, não importa, peão a mais, dama a mais, torre a mais, tanto faz. Troca as peças, faz o simples e conquista a glória. Ele está pensando, o peão estava sob ataque, ele salvou. Vamos só avançar, cobrir a última fileira, dar uma relaxada. Eu queria que esse cavalo se juntasse à festa, mas não é tão simples assim exatamente como é que o cavalo vai se juntar à festa. Deixa ele pôr a torre aqui e trocar, se quiser ser o cara das trocas. Ok, ele nos cutucou. Trocar é o caminho, mesmo que esse cavalo seja meio burro. Quanto mais a gente troca, mais fácil fica. Posso colocar a torre aqui para atacar esse peão e cravar esse suquinho, tentando ganhar isso. Veja o peão, ataca e ganha, conquista a glória. Mano, pode mover o peão para tirar esse cara daqui. Mas podemos tranquilamente saltar os cavalos por aqui, então não é motivo de muita preocupação para a gente. Simples, vida simples é o jeito que ele está pensando, mas a posição perdeu o controle. Mano, salva esse peão, mas esse morre. Sem esse peão, não salva o outro. A gente pode capturar aqui. Além disso, o peão perdeu o controle da casa, então o cavalinho pode pular. Podemos usar o famoso ditado cravar no bebê. Coloque pressão na peça cravada. Eu poderia capturar, mas eu ataco o peãozinho. Se ele sair, a gente ganha mais um peão. Se ele usar a torre para defender, a gente pode trocar o peão pelas duas peças. Quanto mais a gente troca, mais felizes ficamos. Vida simples, no xadrez, cara, eu poderia ter capturado com a torre. Não faz muita diferença. O que importa pra gente é trocar peças. Agora temos um cavalinho, podemos ficar tranquilos. Leva o cavalinho para algum lugar aqui, pega um peão, faz um peão passado, promove para a dama e conquista a glória. Não precisa buscar um checkmate elegante com o cavalo. Acho que ele vai avançar o peão e talvez dificultar nossa vitória. Então, não foi da maneira mais bonita da nossa parte. Talvez a gente devesse levar o rei para cá, rei para cá, rei para cá e usar o rei. O rei é importante no final do jogo. Use-o, ele não é tão burro, consegue fazer isso. Vamos avançar sem capturar. Temos proteção, levamos o rei e empurramos o peão. Toma, 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 pega o peão passado, conquista a glória. Devagar e sempre se vence a corrida. É isso que se aprende. Toma, mano, aqui. A gente pode mover o cavalo por aqui, ganhar esse peão. Se ele tentar avançar, a gente pode capturar. Não é um problema. Corta e faz a dama para conquistar a glória. Simples, simples. É assim que o mano tá tentando jogar. Mas não é para ser, ele pode até pegar isso e recuperar, mas nesse ponto a gente tem passadores demais. A gente pode pegar mais um peão, mas é só empurrar e ganhar. Não faz pré-movimento, você tá jogando rápido, cara. Ele pode avançar, capturar e virar dama, então vá com calma e use o cérebro de tomate. Deixa avançar e captura, senão promove para dama e dá o cheque-mate com rei e dama. É assim que faz. Não importa se perdeu, empatou ou venceu, sempre analise o jogo logo depois. O Stockfish vai te mostrar. 89 pra gente e 79 para ele, um lance brilhante. Provavelmente foi o sacrifício, mas o que rolou? Ele jogou esse peão aqui. O lance de 4 era uma das melhores opções. Depois a gente faz o roque. Estávamos jogando xadrez normalmente, desenvolvendo as peças, e o Stockfish queria avançar o cavalo para talvez pular aqui. Estamos aprendendo, não somos tão espertos. Levamos a pior.
aqui foi meio uma mancada. O Stockfish queria ir para o E e buscar a qualidade, mas talvez a gente tenha estragado por ficar feliz demais. A gente tomou, e se ele fosse pular com o cavalo, iria por esse caminho, então era esse o caminho. Não foi um lance brilhante, mas se ele tomasse, era mate. Ele foi aqui e aí vimos o lance brilhante para desviar o rei. O rei sai, pegamos a dama, o cavalo, peças de graça e a glória, agora com as peças pretas. Mantém o básico, e 4 e 5 é o melhor, não vá de Caro-Kann nem nada disso. O cavalo atacou o peão, só pula para proteger sem precisar ir para F ou D. O cara ataca o cavalo. Você pode tentar expulsá-lo, mas foca no desenvolvimento. Traga o espremedor, relaxa, pronto para pular, bota pressão neles. Peões, prende, vence, faz o típico estilo italiano. Você pode chegar a 2000 jogando de italiano. Beleza, mano, está criando táticas avançadas. Ele sacrificou o pônei, dizendo: se eu capturar, ele pode avançar, dar um duplo ataque e recuperar algum peão. Então ele quer ser o Ricardo. Posso calcular o sacrifício, pedir para capturar e recuperar depois, é um jeito de fazer isso. Ou eu posso simplesmente capturar, deixar ele fazer o lance com o peão D e simplesmente recuar e deixar ele capturar. Então a gente tem opções. Acho que faz sentido para impedir o roque dele. Eu estava pensando se eu tinha algum lance com a dama aqui que parecia um pouco melhor, com uma ideia simples de ameaçar o mate do louco. Mate, e o que mais a gente está fazendo? Estamos meio que atacando o peão? Então, a dama aqui parece bom. Talvez o cara faça o roque, só para garantir, e acho que posso capturar. Nada demais. Vamos trazer a dama para um ataque rápido. O mano pega o cavalo. Ficamos com a glória. Só porque ele te ofereceu uma peça não quer dizer que você tem que pegar, tá ligado? Pensa, usa o cérebro, contra-ataca. O peão do cara aqui a gente pode capturar. A dama aqui é uma maneira de dizer, e aí talvez a gente possa pensar em pegar aqui. E depois da dama aqui não tem negócio de D, já que a dama não protege. Então, dama aqui é um lance bem normal, para salvar e ser torrado. O peão aqui é um grande, grande tomate. Ele tentou desviar a dama, mas agora ninguém salva esse peão. Assim que a gente ganhar esse peão, atacamos esse pônei, a torre e o rei, atacamos todos eles. E eu acho que depois da dama aqui a gente precisa ter muito cuidado. Só porque é de graça não significa que você deva pegar. Acho que funciona aqui, felizmente, porque depois disso não foi um cheque. Ele poderia ter feito algumas táticas de descoberta, sabe? Tipo um cavalo aqui em alguma coisa. Felizmente é um cheque, então podemos aceitar. Que sorte. E depois da dama aqui, o que fazer quando você está na frente? Troca. Simples, não seja burro. Burro. Trocando a dama, não tem erro com ela. Vida simples. Fica com a torre, captura aqui e tem o cavalo. Você pegou 2 peças em 8 lances. O que mais quer? Cofrinho? Quebra, gorducho. Não sei, cara. Talvez jogar ludo xadrez não seja para você? Então percebemos que o pônei entrou e a gente não apressou ele para capturar. Agora é a hora certa de capturar, já que o D não está porque a rainha não apoia. Agora de novo, não vai para dentro da sua própria cabeça. Ah, ok, peguei a peça. Quero saltar, rocar, avançar. Uau, babaca! O que ele fez? Avançou o peão? Qual o plano? Avançar aqui ou ali? Se ele for, a gente pode voltar. Mas espera, se ele trouxer o D, é um ataque duplo. Então é só voltar, ficar longe desse negócio do D, recuar e guardar os doces extras que você conseguiu roubando a loja de brinquedos. Compartilhar não é cuidar. Você não gosta de compartilhar, fica com tudo. Você vai pular, vai rocar, vai avançar, vai relaxar. Agora derruba esse cara, é a sua vez. Trocar é o caminho. Você pode dizer que seu cavalinho é melhor que o espremedor. Nada de 3 e 3, simplesmente faz o roque. Nunca é tarde demais para rocar. Pronto para avançar? Coloca a outra peça em jogo. Eu sei que você quer pegar doces, mas desenvolver vai te levar à glória. Oferece a troca, aceita. Muito bem. Coloca a torre na coluna aberta. Muito bom. A gente ainda tem uma peça e um peão a mais. Felicidade pra gente. Agora traz a peça. Pode ir aqui ou ali, mas não lá. É possível capturar, mas o melhor jeito é esse, assim a gente desenvolve, e também desenvolve dando um cheque. Então é como se fosse um tempo grátis. Dobra as torres na única coluna aberta. E agora o que a gente faz? Então assim e depois daquele jeito. Pronto para trocar umas torres? Ele pode pôr o rei aqui para recusar. Faz sentido. Quero abrir essa diagonal, então vou avançar o peão para conferir.
Se ele avançar, eu avanço e dou cheque. O mano pode tentar cutucar o peão, mas não me preocupo muito. Podemos voltar para casa. Ele fez isso. Vamos dar um cheque. O mano vai cutucar o senhor peão ou volta. Não é legal. O mano está cutucando a gente. Vamos voltar para casa. Não deixa ele morrer. Pode colocar a torre aqui para um contra-ataque, mas vamos evitar tentar ser o campeão tático e calcular como o Hikaru. Ah, isso, aquilo, todas essas setas, um passo de cada vez. Posso expulsar, mas vamos só propor uma boa troca. Ele queria pegar meu docinho. Como você disse, compartilhar não é o caminho, a gente não se importa com a criança. Queremos todos os doces, até dor de barriga e diabetes, queremos todos. Pega de volta. Agora a torre pertence ao sétimo céu, coluna aberta e sétimo céu. Depois a gente pode atacar. Mano, atacar não é legal, deixa o Espremer sossegado, cara, ele tá tentando armar uma pra gente. Vamos só pegar o doce, cara. A gente pode ir aqui sem problema. Deixa o Espremer viver. Um truque no qual ainda podemos cair é se a torre vai para algum lugar esperto, ele dá um cheque e a gente leva mate na última fileira. Então é só empurrar esse peão. Eu não sei, não se sabote. O cara tá tentando fugir. Tentamos um ataque duplo, ameaçando mate e capturando peças grátis. Pode ir ali. Sempre que ele avança um peão, é bom usar o rei para impedir os avanços dele. Desnecessário, mas eu sou mais do tipo cauteloso. O cara está tentando fugir. Dissemos, nada de fugir, volta para o seu lugar. Ele volta, eu penso em dar cheque com o peão e ele foge. A gente pode seguir por esse caminho, buscando dar mate em qualquer lugar. O garoto pode tentar. Ah, salvamos! Vamos apenas voltar. De novo, a gente tem a ideia de avançar aqui. Também, torre aqui. De qualquer forma, o mate está chegando. Ele pode tentar segurar, mas provavelmente a gente avança também. Peão dá cheque mate rumo à Terra da Glória. Analisa eles de novo. 93 pra gente, 80 pro garoto. Você pode ver que a gente não fez nenhum lance brilhante. Ele cometeu um erro. Jogamos com um rating de 2100, então parabéns pra nós. Então ele fez um lance tipo Roy Lopes, trazendo o espremedor. Você podia avançar para expulsar, mas a gente foi básico. Isso é desenvolvimento. Ele podia ter roqueado, mas preferiu sacrificar. Se eu tivesse me apressado, o que não seria grave, ele só teria ido. Duplo ataque com o peão D, recuperou a peça e igualou. A gente tentou forçar mais, mas o Stockfish não recomenda. Talvez minha ideia de trazer a rainha gordinha não tenha sido tão boa, por isso a gente analisa, aprende com os erros e melhora. Por isso você não precisa de treinador, não contrata o Magnus para te dar aula. Então a gente estava procurando atacar, a melhor opção para ele era simplesmente fugir. Rock. Depois que a gente captura, ele avança e o jogo segue. Ele tentou expulsar a dama por medo de alguma coisa. A dama não funciona aqui porque a gente capturou o cavalo e não tem lance de dama, então surgiram uns problemas. Ele tentou forçar demais avançando esse peão, mas infelizmente a gente não ia recuar e chorar. A gente viu o doce, pegou e deu um soco no bebê. O rei aqui não era nada, porque a torre estava morrendo, o peão aqui não era nada, a torre ainda estava morrendo, a dama aqui foi uma tentativa. O Stockfish aceita tomar a torre, dama e cavalo, tudo está ruim. Capturar aqui dá cheque, então ele não tem tempo. Então, para, sei lá, dar um cheque de cavalo, capturar e ver que tipo de tática de descoberta pode acontecer, sorte a nossa. A questão é, o Stockfish prefere não trocar a dama e sugere capturar o cavalo. Mas você é burro. Eu sou burro. Todo mundo é burro. Se tiver uma peça a mais, troca a mais valiosa. Se a peça mais valiosa se foi, não dá mais para errar com ela. Vida simples. Capturamos o cavalo, a gente tem 2 peças a mais, tranquilo. Podia ter movido o cavalo aqui, ali, onde fosse. Não importa, a gente estava com 2 peças a mais. Não havia esperança para o garoto conseguir virar o jogo. Ele tentou, mas acabou chorando.